Olá, hoje é dia 29 de março, terça-feira. Acompanhe agora as principais notícias das regiões serrana e dos lagos do Rio. Uma agência do Banco do Brasil, no centro de Búzios, amanheceu com as portas de vidro totalmente destruídas. Essas imagens, feitas por uma câmera de monitoramento da prefeitura, mostram o momento em que o motorista perde o controle do carro e bate de ré na vidraça. O banco informou que a agência funcionou normalmente nesta terça-feira. Não há informações ainda se a polícia investiga o caso e sobre o estado de saúde do motorista. E foi lançada em Cabo Frio, nesta terça, a segunda etapa da Moeda Social Itajuru, no bairro Monte Alegre. Mais 500 famílias em vulnerabilidade social, dos bairros Boca do Mato, Porto do Carro, Vila do Ar e Monte Alegre, serão beneficiadas com os 200 Itajurus, o equivalente a R$200. O evento contou com diversas atividades, entre elas apresentações de artes marciais, aula de funcional, zumba e muita música com o grupo Tambores Urbanos. O projeto, lançado em outubro do ano passado, já injetou mais de R$470 mil no comércio local. E a Secretaria de Posturas de Arraial do Cabo vai recadastrar os ambulantes que atuam no município entre os dias 4 de maio e 6 de junho. Para realizar o recadastramento, a pessoa deve ir até a sede da Secretaria, no bairro Vila Industrial, e apresentar o Nada Consta estadual e federal, última licença, título de eleitor e comprovante de residência. O atendimento é de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde. O calendário completo está disponível no site da Prefeitura. E Teresópolis abriu inscrição para contratação imediata e formação de cadastro de reserva de médico, plantonista de urgência e emergência, psiquiatra infantil e auxiliar de saúde bucal. Os candidatos devem fazer a inscrição até amanhã, através do formulário eletrônico disponível no site da Prefeitura. As vagas são para trabalho temporário até o dia 31 de dezembro desse ano. E a Operação Lei Seca faz 13 anos nesse mês. A fiscalização tem como objetivo diminuir os acidentes causados por motoristas embriagados e, a partir de agora, conta com algumas novidades. A repórter Bianca Chabudé tem mais informações. Além dos pontos fixos, onde os agentes fazem barreiras com os balões com a logo da Operação Lei Seca em pontos estratégicos das cidades, estão sendo realizadas também ações itinerantes, com o apoio de vans e motos. Esse reforço foi criado para evitar que motoristas desviem das blitzes por rotas alternativas, muitas vezes alertados por aplicativos e perfis que divulgam os lugares onde as fiscalizações estão sendo feitas. No último fim de semana, 177 veículos foram abordados na operação realizada aqui em Nova Friburgo. Desses, 34 condutores foram pegos no teste do bafômetro. Além de terem que pagar multa de quase R$3 mil, os condutores têm o direito de dirigir suspenso. Além disso, muitas vezes motoristas alcoolizados provocam acidentes. Por isso, sempre vale o alerta: se beber, não dirija. Bianca Chabudé, para o Multiplix Notícias Noite. Em Cachoeiras de Macacu, alunos que estudam em universidades de outros municípios aguardam desde o ano passado por uma posição da Prefeitura sobre o transporte universitário. Os alunos estão tirando dinheiro do próprio bolso e alguns estão pensando até em trancar o curso universitário. No portal Multiplix tem uma matéria completa sobre esse assunto. E a seguir, com o aumento constante da gasolina, motoristas da região dos lagos recorrem ao gás GNV. É daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Estamos de volta. O preço dos combustíveis tem assustado os consumidores. Em alguns postos da região dos lagos, o litro do combustível está sendo vendido a R$ 8,20. Na tentativa de economizar, muitos motoristas estão optando pelo gás GNV. Mas será que realmente vale a pena fazer a conversão? Veja na reportagem de Vinícius Pereira e Carlos Henrique Ferreira. O taxista Wilker da Costa fez a conversão para o GNV. O objetivo foi fugir do alto custo no orçamento, em meio ao cenário de constantes aumentos
no preço dos combustíveis. Essa economia chega a uma diferença aí de quase R$3. Eu acho que para a gente que é taxista, com essa quilometragem toda que a gente roda, abastece 2, 3 vezes num dia, de R$3 em R$3, vai gerando uma economia assim. E uma diferença muito grande entre o gás e a gasolina. Como o taxista roda muito, muita quilometragem, acaba sendo para a gente mais em conta usar o gás natural, o GNV. E não foi só o Wilker que embarcou nessa. A procura pelo kit gás cresceu nos últimos meses nesta oficina em Cabo Frio. Em média, são 60 atendimentos por mês. Difícil por aqui é ver algum funcionário parado. Às 9 da manhã, já tem fila para a instalação do sistema. Devido ao aumento do combustível líquido, automaticamente tivemos um aumento também na demanda de 30% a 40%, né, da procura do cliente. O técnico operacional alerta para o risco de fazer a conversão do carro em oficinas não credenciadas pelo Inmetro ou de forma amadora. O perigo é justamente relacionado à sua própria vida. Você há de convir que tem passado muitos aí, algumas emissoras, etc. e tal, alguns acidentes, né? Muita gente fala que o cilindro explode, ele estoura, né? Então está causando essa fatalidade devido a essa procura de qualquer pessoa em um fundo de quintal ou coisa parecida. Há 5 anos, quem abastecia o carro com o GNV pagava em média R$2 pelo metro cúbico do combustível. Agora o preço nos postos quase triplicou. Apesar do aumento neste período, ter um carro movido a gás continua ainda sendo vantajoso, principalmente se levarmos em consideração o valor do litro da gasolina, que na região dos Lagos está custando em torno de R$ 8,20. Mas antes de colocar o kit gás, é preciso analisar se realmente vale a pena ou não sob o ponto de vista financeiro. Segundo este economista, vários fatores precisam ser levados em consideração. Se você tem um carro de R$40 mil e paga o equivalente a 4% de IPVA, você vai passar a pagar 1,5%, ou seja, você pagaria R$ 1.600 aproximadamente e hoje você vai pagar R$ 600. Se a gente considerar a região dos Lagos, a gasolina gira em torno de R$ 8,00 o litro do combustível. Eu estou falando da gasolina comum. E o gás em torno de R$ 4,50. Para o taxista isso é fantástico. O taxista roda 100, 200, 300, 400 quilômetros num dia. Então ele é obrigado a rodar no gás. O preço para fazer a conversão para o GNV pode variar entre R$ 3.000 e R$ 4.500. Por isso, é muito importante fazer os cálculos corretamente. Dado o perfil de utilização do seu carro, nem vale a pena colocar o gás. Se você rodar, por exemplo, menos do que 20, 30 km por dia na média no ano, não vale a pena. Então, se você rodar menos de 10, 12 mil quilômetros no ano, para que você vai colocar o kit gás? Porque economicamente não é interessante. E em Cabo Frio, as comemorações pelo aniversário de Teixeira e Souza continuam. Amanhã, a Academia Cabofriense de Letras faz mais uma homenagem ao escritor. Os detalhes com o repórter Vinícius Pereira. Nesta quarta-feira vai acontecer um sarau de pensamentos e poesias em homenagem a esse cabofriense que é considerado o primeiro romancista brasileiro. Neste evento também vai acontecer o lançamento do livro A Independência do Brasil, de Teixeira e Souza, só que na transcrição da acadêmica Rose Fernandes. Em 1855, ele publicou o 2º volume desse livro. E aí, por conta disso, ele recebeu o cargo de tabelião do comércio da corte. Um cargo ocupado só por portugueses ou brasileiros brancos. Que, na realidade, Teixeira e Souza nunca quis ser escritor. Ele queria conquistar um lugar na sociedade igualitária. O escritor é patrono da Academia Cabofriense de Letras, que foi fundada há 47 anos, em 19 de julho de 1975, por um grupo de intelectuais da época, com mais de 40 membros filiados à Academia Brasileira de Letras. As atividades serão realizadas aqui no Cáritas a partir das 7 da noite, com entrada gratuita. Vinícius Pereira para o Multiplix Notícias Noite. O CRAS da Rasa, em Búzios, está oferecendo uma oficina de brinquedoteca para as crianças todas as segundas, quartas e sextas, das 9 da manhã às 2 da tarde.
O objetivo é afastar um pouco os pequenos do mundo virtual. E, além disso, também acontecem oficinas de tapeçaria para adultos e idosos. No CRAS da Rasa, às segundas, terças e quartas, às 9 da manhã. E no CRAS de Sembraças, às segundas e terças, às 2 da tarde. As inscrições são feitas no próprio local. E a equipe da Búzios eSports foi campeã da Liga Northeast Free Fire, mais conhecida como LNFF, que aconteceu no último domingo em João Pessoa, na Paraíba. O time, composto por Milton Ferreira, Pedro Lucas, Luiz Nóbrega, João Pedro, Gustavo Monteiro e Luiz Vitor, venceu a competição ao marcar 97 pontos. Parabéns aos jogadores! E o Jornal de hoje termina aqui, lembrando que as edições ficam disponíveis na íntegra, no YouTube e nas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e até o nosso próximo encontro!